tema desta noite, voltando a ter saúde, parte 4. Graças a Deus pela inspiração, graças a Deus pela ação do Espírito Santo em cima desta palavra. A igreja está indo à raiz, a igreja está indo à causa das enfermidades, para que nós possamos todos voltar a ter saúde, ou que todos nós, ou alguns de nós, possamos impedir que doenças venham a se instalar na nossa vida. Em Mateus 5, versículo 8 está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão Deus agir. Verão Deus se manifestar. Verão Deus como Deus quiser ser visto. Amém? Esse coração limpo, né? É um coração sem nenhum resíduo, sem lixo, sem nada. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor absoluto desta igreja, Deus onipotente, onipresente e onisciente, nada está encoberto para ti, Senhor, nada está oculto aos teus olhos, Jesus. Tu és o Deus que sonda as nossas mentes e os nossos corações. Tu conheces, Jesus, ó Deus, o nosso deitar e o nosso levantar. A tua palavra diz que ainda não falamos, a palavra ainda não saiu pela nossa boca, e o Senhor já conhece. Portanto, Deus, na tua soberania, na tua onisciência, tu preparaste, Senhor, esta palavra para esta noite. Palavra que vai ser gravada em CD, em DVD, vai pela internet. Porque tu queres curar o teu povo, Senhor. Tu queres aparecer, se manifestar, ser real na vida do teu povo. Tu queres ser visto pelos teus filhos com o coração limpo, Jesus. Portanto, fala-nos, Pai. Ó Deus, que ninguém agora durma, fique disperso, que ninguém agora, Senhor, fique voando, viajando, mas que agora, Senhor, os pensamentos sejam levados cativos em obediência a Cristo, para que esta palavra caia, Senhor, e produza frutos em cada coração. Ó Deus, a 100 por 1, eu vou profetizar que vai ser a 100 por 1 da semente, Senhor, porque este assunto, Senhor, é necessário, é urgente, ó Deus, e é devido a um povo que se chama pelo teu nome. Por isso, com ações de graças, nós já te agradecemos, Pai. Usa a minha vida, Pai. Ó Deus, incondicionalmente, eu me rendo para falar tudo, Jesus. Até o que para mim é difícil, Jesus. Mas a obra é tua. E eu estou aqui submetida, Senhor, ao teu agir. Em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, família de Deus, povo a quem Deus ama. Por isso, de antemão os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos desde a semana passada nesta série, voltando a ter saúde. E estamos baseando estes nossos sermões e alicerçando os nossos pensamentos no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E eu tenho explicado à igreja que cada versículo que nós vamos tomando posse é como um passo que precisamos dar, até que todos nós, incluindo bispos e pastores da igreja, todos nós voltemos a ter um corpo saudável, uma saúde forte, ossos rígidos, um sistema cardiovascular e respiratório perfeitos, metabolismo, sistema nervoso central, tudo, corpo, alma e espírito, em absoluta harmonia e perfeição. Estes passos que nós estamos dando vão livrar
muitas pessoas de hábitos que enfermam a vida, que adoecem a pessoa. Aquelas memórias feridas que precisam de ser enterradas para sempre, para que você respire saúde, para que você viva saudável. Nós estamos trabalhando nestes dias através de 18 áreas que são normalmente as causadoras das doenças e das enfermidades. Vamos lembrar no nosso telão áreas que geram doença: falta de paz, pensamentos negativos, sobrecarga de trabalho, dependências químicas, entram aí remédios também, expectativa sem esperança, esperar algo por muito tempo e aquilo não acontecer. 6, problemas de dieta, questões alimentares. 7, preocupações e ansiedades geram doenças. Crises e atritos dentro das famílias geram doenças. Memórias feridas, remorsos, problemas financeiros, relações quebradas, problemas dentro do casamento, erros do passado, perfeccionismo, ressentimentos, necessidade de controlar tudo e maus hábitos. Nós já aprendemos que nós não temos na nossa carne a capacidade de controlar a tendência de fazer o que nós não devemos fazer e a tendência de não fazer aquilo que devemos fazer. Nós já aprendemos isso. Nós também já aprendemos que nós temos que encarar e enfrentar aquilo que nos adoece. Quando nós identificamos onde é que está o problema, a raiz, nós precisamos enfrentar aquilo, encarar aquilo com maturidade. Nós também aprendemos, falamos bastante da esperança, porque sem esperança não há mudança. E sem mudança não há cura. Quando é necessário mudar algo que está gerando uma enfermidade, nós precisamos mudar isso, mas precisamos esperar em Cristo que essa mudança é possível de ser efetuada. E no domingo próximo passado, nós falamos da mansidão, do espírito calmo, do gênio tranquilo, tão diferente de uma atitude arrogante, soberba. Nós vimos quantos benefícios a mansidão traz à vida de um filho de Deus. Entre eles, nós falamos bastante da alegria, da paz, da prosperidade, do bem-estar. Hoje nós vamos dar o 4º passo para voltarmos a ter saúde. Nós vamos falar sobre os limpos de coração. Nós vamos hoje tratar desse tema abertamente e nós vamos entender porque tantas vezes as pessoas adoecem. Por que elas têm faltas consigo mesmas, faltas com Deus e às vezes faltas com o próximo também. Nós vamos ajudar pessoas a limpar o seu passado definitivamente, através deste conhecimento, a se libertarem do sentimento de culpa, a tirarem as raízes da sua vida, raízes malignas que geram uma consciência má, porque a pessoa nunca se sente bem desta forma, ela nunca se sente feliz, ela nunca se sente merecedora. Por vezes, existem obstáculos no caminho para o milagre. Existem obstáculos no caminho para a saúde perfeita. Às vezes é o sentimento de culpa, às vezes é o remorso, são as mágoas, é a vergonha, é a condenação. E nós não podemos deixar que você que está aqui, ou que vai ouvir este CD, ou que está pela internet, que você continue voltando ao seu passado, pensando: eu não devia de ter feito aquilo, eu não devia de ter caído naquela. Por que eu não cortei? Por que eu não parei? Por que eu fui até lá? Por que eu me envolvi? Enfim, muitas pessoas carregam fardos pesadíssimos, tormentas emocionais muito grandes, coisas que ofendem a sua dignidade de ser humano, coisas que magoam, enfermam
até sugam a energia da vida. Pessoas que estão apáticas, sem força. Esse fato de nós, dioturnamente, tentarmos voltar ao passado, nos culpando, né, gerando dor, grande tormento, tem que ser eliminado da nossa vida. Então, neste quarto passo, nós teremos, eu creio, uma chave de alívio, de socorro, de auxílio, para pessoas que estão doentes por causa do sentimento de culpa, por estarem amarradas a algumas situações do seu passado. Ou um passado distante, longínquo, ou um passado não tão longínquo, ou um passado ontem. No Salmo 32, versículos 1 e 2, diz o salmista: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Só Jesus pode perdoar iniquidade e cobrir o pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então, eu queria que você soubesse e lembrasse que apesar de nós termos a obra de Cristo em nós, nós temos um corpo de carne. É importante todo mundo se atentar para este fato, que isto aqui é real. Nós temos a obra de Cristo no nosso espírito, mas nós temos uma mente carnal. E é esta mente carnal que gera, por causa do pecado, por causa da culpa trazida pelo pecado, as doenças. Então, viver se culpando é um dolo. Eu queria que você soubesse que a culpa, não põe não, que eu não pedi. A culpa é um dolo. Juridicamente, o que é um dolo? Um dolo é a vontade consciente de obter um resultado. Ou é a vontade consciente de assumir um risco que vai produzir alguma coisa errada. Então, eu queria que você soubesse o que é um erro, o que é uma culpa. É aquilo que todos nós fazemos sem a intenção. Nós todos erramos em algumas coisas. Nós todos somos culpados por algumas coisas que são involuntárias. Mas o que é um dolo? Dolo é aquilo que eu sei que é errado, eu sei que tem resultados negativos, eu sei que vai ter um preço e mesmo assim eu assumo o risco que vai produzir estas coisas todas. Então, a pergunta que deve estar surgindo aí, porque nós estamos numa série de saúde, por que tratar de culpa? Por que discutir isso na igreja? Então, eu queria apresentar para a igreja algumas razões. Primeiro, nós temos que tratar da libertação da culpa para que você ganhe confiança na vida. Porque uma pessoa que fica se sentindo culpada, ela é uma pessoa insegura e ela não vai conquistar nada. Ela não tem confiança em nada que ela faz. Ninguém vive confiante sentindo culpa. Culpa anda de mãos dadas com medo. A pessoa tem medo de ser descoberta, a pessoa tem medo de ser apanhada, tem medo de ser revelado aquele segredo, tem medo de ser rejeitado quando o segredo é revelado. É como se a pessoa vivesse a vida toda com uma nuvem negra, né, sobre a sua cabeça e tivesse sempre naquela expectativa de que a qualquer momento um raio vai cair, né, vai lhe partir ao meio. A chuva vai cair tremenda e vai inundar e vai lhe tragar. É assim que vive a pessoa que tem sentimento de culpa. Não ganha confiança na vida. Quem é libertado de culpa, esse tem confiança. Volta a ter confiança na vida. Um outro motivo para nós tratarmos, né, de culpa, nós temos que tratar da culpa, porque muitas relações de marido e mulher, de ovelhas, de pastores, de amigos. Muitas relações não avançam, não crescem, não progridem, não florescem, não amadurecem, não se desenvolvem por causa do sentimento de culpa. Quantos homens poderiam ser felizes? Quantas mulheres poderiam ser felizes? Mas a culpa faz a pessoa ficar fechada, faz a pessoa ficar amarga. E uma pessoa fechada, uma pessoa amarga, ela não avança nas suas relações
interpessoais. Com culpa, a pessoa fica ferida, e a pessoa que fica ferida com culpa, ela fere os outros também. Então veja o problema da culpa, né? A pessoa com culpa afasta os outros das suas relações. A pessoa com culpa destrói relações. Então, se a pessoa aprender a tratar deste assunto, livrar-se da culpa, as suas relações vão crescer, a sua relação entre marido e mulher vai ser muito mais afetiva, a relação entre pais e filhos, as relações sociais, tudo vai melhorar se a pessoa souber, não é, tratar deste assunto, se livrar da culpa ou das culpas. Terceiro lugar, nós temos que tratar da culpa na igreja, para que muita gente aqui na igreja, muitos membros da igreja, filhos de Deus, tenham um futuro feliz e um futuro melhor. Porque a culpa mantém as pessoas prisioneiras do seu passado. Culpa aprisiona. É estar sempre na vida com um espelho retrovisor. A pessoa vai avançar, ela vai para alguma coisa nova na vida, mas ela bate o olho, tem ali um espelho retrovisor mostrando, olha lá atrás. Olha o que você fez. Olha o que você aprontou. Olha o que você plantou, o que você semeou. Então, o passado, queria deixar isso bem claro, só tem uma serventia de todos nós. O passado só serve para mostrar onde nós estivemos, o que nós fizemos. E o passado nos ajuda a entender onde nós não queremos estar nunca mais e o que nós não queremos fazer nunca mais. O passado só serve para isso, para nos fazer entender que é para nunca mais estar novamente lá e nem fazer o que fizermos lá. Então, se o passado gera aflição, nós não podemos querer voltar lá. Nada de passado. Então, isso foi mal. Deixou-me mal. Me fez prisioneiro. Eu não posso querer voltar lá, estar lá de novo, fazendo as mesmas coisas, porque eu vou continuar prisioneira, não é? Então, a culpa, ela nos confina ao passado. Toda pessoa que se sente culpada, em maior ou menor grau, está confinada a um tipo de passado. Nós lutamos com as coisas que nós queremos mudar e nós não somos capazes de mudar. Então, às vezes nós ficamos presos ao nosso passado. Agora sim, tem uma frase no telão que eu gostaria que você pensasse. Culpa não muda o passado, como ansiedade não muda o futuro. Você pode se sentir culpado o resto da sua vida, não vai mudar nada do seu passado. O que fez, o que aconteceu, ponto. E você pode viver ansioso todo o tempo. Também a ansiedade não vai mudar nada o seu futuro. Então, esta mensagem é para todos os filhos de Deus, porque eventualmente todos os filhos de Deus, por causa da carne, podem estar num estado de culpa. Mas esta mensagem é em especial para aquelas pessoas que querem viver uma vida melhor, que querem vencer o seu passado, que querem definitivamente enterrar e sepultar o seu passado. Vai uma frase para você. Você não pode enterrar a culpa se ela está viva. Então não é uma coisa simples. Para você enterrar a culpa, você precisa matar a culpa, se livrar da culpa, para poder enterrá-la. Porque se ela estiver viva, você pensa que enterrou, mas toda hora ela está mostrando, olha eu aqui, estou culpando, estou te amarrando, estou te confinando ao teu passado. Então, como é que você remove a culpa da sua vida? Este é o ponto que Deus quer tratar nesta noite. Porque há sentimentos que vivem entranhados profundamente no coração, sentimentos negativos, sentimentos mortais, que aprisionam a mente, que levam as pessoas a tomar calmante, levam as pessoas ao psicanalista, ao psiquiatra, a um tipo de médico, porque começa a doer o corpo, a pessoa começa a ficar doente fisicamente também. Há pessoas que já quiseram morrer por causa do seu passado e do sentimento de culpa. Então, como remover isso que está
tão entranhado na vida. Porque há pessoas que pensam que não têm culpa, mas elas têm uma dor na alma quando se lembram de alguma coisa lá de trás. Isto é um sentimento de culpa. A despeito de termos uma nova identidade em Cristo Jesus, você tem que saber que esta identidade que nós temos em Cristo Jesus é somente espiritual. A nova identidade, a nova criatura é espiritual. Mas todos nós continuamos vivendo em um corpo de carne corrupto. E o que nós temos que fazer? Nós temos que limpar essa corrupção da nossa carne. Nós temos que fazer morrer essa área da velha natureza. Se tem uma área da velha natureza que está exacerbada e gerando erros e pecados e acarretando culpas, nós não podemos mais alimentar essa área. Nós temos que fazer morrer essa área que é da velha natureza. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3, 5-9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Bispo, mas essa lista toda aqui é para crentes? Perfeitamente, é para todos os crentes que têm uma obra de Cristo no seu espírito e têm uma carne cheia de corrupção. Tem que saber que isto aqui está na natureza do homem, na natureza da carne. Prostituição, na vida dos crentes, perfeitamente. Impureza, perfeitamente. Paixão lasciva, aquele fogo, perfeitamente. Desejo maligno, perfeitamente, está na carne de todo crente. E a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então não é para ser para os filhos da obediência. Mas os filhos da obediência, eventualmente, se envolvem com isso. E vem a ira de Deus. Aquela ira que é para o ímpio, vem para o eleito. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Quer dizer que não é para viver mais nelas. Já vivemos nessas coisas todas antes de Cristo vir fazer esta obra no nosso espírito. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Olha de novo a lista. Tira isso da vida. Tira essa área. Tem que fazer morrer. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então é você que faz morrer e não é Deus que vem e faz isso em você. Vamos deixar clara esta coisa. Quem é que faz morrer esta natureza terrena que nos faz pecar? Nós. Nós é que fazemos morrer. Né? No primeiro versículo 5 que nós lemos diz, fazei morrer, fazei pois morrer. É você que faz morrer, é você que aniquila essa obra maligna que existe na carne de todo crente. Então, todo crente tem uma identidade espiritual. Todo crente é salvo por Jesus Cristo. Mas você vê grande parte dos crentes fazendo asneiras. Eu tenho que usar uma palavra forte, porque senão parece que o pecado na vida do crente ele é mais suave. Não, ele é mais asneira do que na vida do ímpio. Porque nós temos Jesus Cristo. E quem tem Jesus Cristo tem o poder que venceu a morte, tem o poder de sujeitar todas as coisas. Então é uma grande asneira dar vazão a uma área da carne que está gritando com um desejo errado. As pessoas têm uma perfeição espiritual, mas a grande luta que elas têm, que dizem que é o diabo, mas não é o diabo não, a grande luta é com a sua própria carne. Esta é a grande luta. Efésios 4:22 diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, nós temos um corpo de carne que se corrompe, não adianta negar isso. E se corrompe segundo os seus próprios desejos malignos. Não é o diabo que corrompe a carne, é a carne que tem desejos do diabo e que se corrompe. Você está compreendendo? Amém? Filipenses 3:21. Nós estamos tratando disso, porque se você não vai à raiz do problema, você não pode eliminar a culpa, matar a culpa, porque isso já te humilhou. Então, o que já te humilhou,
Preste atenção, o que já lhe humilhou, o que a sua carne já lhe humilhou, já saiu, já surtiu em você o sentimento de culpa. Porque quem é de Cristo, o Espírito Santo já mostra logo o que é carne. E se tem um sentimento de culpa, tem que matar e enterrar e se livrar dele. Porque senão a vida não vai andar. Filipenses 3:21a diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Mas enquanto ele não vem para nos buscar e não vai transformando o nosso corpo de humilhação, porque é só na vinda de Cristo que isso vai acontecer, então o nosso corpo continua de humilhação. Corpo, a nossa carne quer nos humilhar. Se nós deixarmos, a carne humilha mesmo. Quem crê nisso, experimenta isso, diga amém, todos nós. Se você deixar, a tua carne te humilha todos os dias. 1 de Pedro 3:21, parte A. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Então veja, eu sou salva, tenho vida eterna, mas a imundícia da minha carne continua aqui. Eu e você. Todos nós somos salvos, passamos da morte para a vida, temos uma obra perfeita no nosso espírito, mas a nossa carne é podre, estragada. Então, essa carne é chamada de corpo de humilhação e agora de carne de imundícia. Imundícia da carne. E a grande luta dos crentes não é com o diabo, é com a imundícia da carne. Vamos confessar isto dizendo: a minha grande luta não é contra o diabo, é contra a imundícia, olhe para você, da minha carne. Muito bem. Então, Gálatas 5:16-21. Digo, porém, andai no Espírito, é possível, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O desejo feroz, maligno da carne. Só quem anda no Espírito não satisfaz esse desejo. Mas é possível. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, quem não é guiado pelo Espírito, acaba tendo a lei que exalta a carne. Você está compreendendo? Então, ou o Espírito guia, ou é a carne que guia. Então, quem não é guiado pelo Espírito, vai fazer tudo isso aqui. Olha, as obras da carne são conhecidas e são, lá vem de novo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Tudo isto aqui adoece. Tudo isto aqui gera doença, ou mental, ou emocional, ou física. Ou todas elas. Mas tudo isso gera doença. É comum, tremam os céus, vermos as pessoas evangélicas praticarem essa lista toda. É comum, mais comum do que os irmãos imaginam. Por quê? Porque não estão com o Espírito subjugando a sua carne. Não estão debaixo do Espírito. Estão debaixo da lei da carne, da vontade, da concupiscência. Ora, bispa, pera um pouquinho. Ou você nunca viu escândalos no meio evangélico? Quantos são os escândalos? Pastor que adulterou, né? Não sei quem que roubou. O outro que escondeu não sei o quê. O outro mentiu para tal pessoa. O outro fornicou. O outro saiu com o coralista. O outro não sei o quê. Ora, por quê? Porque a mente e o coração abrigam muito lixo. Esta é a parte da carne. Há segredos, amados, que as pessoas guardam dessa lista imunda, que às vezes não podem ser revelados. E a culpa vai ao máximo e estagna a vida. E muitas vezes a pessoa fica guardando essa culpa, esse segredo, essa culpa, não sabe como matar isso, se livrar disso, não pode contar isso para ninguém. E lá pelas tantas, um coração não aguenta e estoura. E a pessoa morre. Por que é importante
nós numa noite destas falarmos sobre isso. Porque todos nós temos que fazer um inventário moral. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: agora vamos fazer um inventário moral. Uau! Bispo, o que é isso? Todos nós temos que abrir as gavetas. Agora sim. Agora sim, bispo. Temos que abrir as gavetas do nosso closet. Do armário, do guarda-roupa, da despensa. E começar uma limpeza. Você já fez uma rapa nas gavetas do seu armário? Nunca fez? Você não decidiu, assim, um dia que você fala: agora eu vou arrumar, as minhas gavetas estão entulhadas. Eu que faço isso. O que acontece quando você abre um desses armários que está cheio de roupa, as gavetas entulhadas? Você começa a tirar as coisas e você fala: gente, olha o que eu achei aqui. Uma meia que eu fui no casamento da vovó. Olha o que tem nessa gaveta aqui. Nessa gaveta tem polaina. Gente, lembra da época da polaina? Pastor Bill disse: o que é isso? Você abre outra coisa e diz: gente, esse vestidinho, aquele que é fácil de pôr na mala, que numa massa ele está todo enroladinho aqui. Deixa eu ver. Ele é desse tamanho. Você está desse tamanho. Eu usei esse vestidinho na formatura do Bill. Eu tinha até pouco tempo. Agora ele é da Renata. Vocês vejam. Mas você começa a tirar coisas velhas que estão lá guardadas, que não servem para nada. E que só ficam te atrapalhando, entulhando as roupas novas. Você compra, você ganha, você não tem onde pôr. Porque tem uma meia lá, que só tem um pé, que você não sabe onde foi parar o outro. Mas ele está lá guardado. Não serve para nada e só atrapalha. Nós temos que limpar, amados, o armário interior. Daquilo que nós guardamos, aquilo que separa uma alma de ser feliz, que impede uma alma de ser feliz. Nós precisamos de fazer isso com a nossa vida moral. Aquelas áreas escondidas da alma. Nós precisamos fazer esta limpeza. É preciso ser honesto. O que é que gera culpa? O que é que magoa a minha vida? Você tem que se perguntar isso. Não adianta perguntar para mim. Você tem que se perguntar. Vai lá no seu armarinho. Vai lá na gavetinha e diz: o que gera esta culpa? O que me magoa? O que me machuca? Não é? E você tem que ser honesto. Eu tiro isso de mim. Eu confesso isso diante de Deus. Eu deixo isso. Eu me livro disso. Lamentações 3:40 diz: esquadrinhemos os nossos caminhos. Provemo-los e voltemos para o Senhor. Então o que o Senhor está dizendo? Esquadrinhe, examine, faça um inventário moral. Encontre aquelas coisas que estão escondidas e que produzem culpa. Olha, amados, se produz culpa, produz tormento. E se produz tormento, produz doença. Com certeza. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque pode haver. E guia-me pelo caminho eterno. Faça isso, irmão. Ore. Peça isso a Deus. Enxergue quando Ele lhe mostrar. Diga: Deus, se há alguma coisa em minha vida que te entristece, mostra-me, porque eu vou retirar, eu vou me libertar disso. Fale e ouça a resposta de Deus. Deus fala, Deus mostra, o Espírito Santo, sabe, assinala todas as coisas. Para isso acontecer, a pessoa precisa ser honesta consigo e com Deus. Mesmo, amados, isso sendo muito doloroso. Não é fácil o que nós estamos tratando aqui. Isso é muito doído. Isso é muito doloroso.
Estou falando aqui a pessoas que estão chorando nesta hora. Porque isto não é fácil. É fácil a pessoa dizer, eu sou crente. O difícil é sê-lo de verdade. Isto é difícil. Viver uma vida pura e santa, isto é difícil. Agora, se você fizer desta forma, fazendo isso, você vai ver, isto ajuda você a parar de negar os problemas da vida que fazem tão mal. São essas atitudes que muitas vezes são tomadas e são erradas, que trazem o quê? A amargura. É o desejo de vingança, é a falta de perdão, é um problema de integridade, é um problema de lascívia. Quando a gente fala em integridade, amados, o crente tem que ter integridade na vida pública e na vida privada. Um crente tem que ser íntegro em qualquer lugar do planeta. Então, quais são as prioridades? Jesus tem que estar em primeiro lugar. Jesus tem que estar acima das ambições, acima dos amigos, até acima dos familiares. Então, definitivamente, o que fazer para remover a culpa? Eu falei do ponto 1, vamos pôr no telão. Faça um inventário moral. Faça um inventário. Busque lá nas gavetas da alma e você vai ver que você precisa fazer uma limpeza. Segundo lugar, o que fazer para remover a culpa? Pare de acusar os outros. Pare de negar os problemas. Pare de fazer estratégias pessoais. Não é minha culpa. Bispa, não foi minha culpa. Isso é acusar os outros. Porque se não foi sua culpa, você está acusando outra pessoa. Não é? Isso não me diz respeito. Está negando um problema. Não é? Não quero falar disso. Está fugindo. É assunto para outra hora, para depois, quando eu tiver melhor. Está fazendo uma estratégia. Provérbios 20, 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amados, Deus esquadrinha o mais íntimo. Nós não podemos nos esconder de nós mesmos. E nós quase sempre, escute o que eu lhe digo, somos o problema. Nós quase sempre somos o problema. É verdade que há coisas dolorosas que não são por nossa causa. É verdade. Mas a grande maioria é por nossa causa. Não, mas me fizeram. Fizeram porque você deixou, você permitiu que fizessem. Não, mas me pisaram, você permitiu que lhe pisassem. Nós temos uma participação enorme nos nossos problemas. Alguns dizem assim, ai, se eu mudasse de trabalho, ai, se eu mudasse de cidade, se eu mudasse de país, se eu mudasse de marido, se eu mudasse de mulher, se eu mudasse de igreja. O problema está com a pessoa, não com as situações. Não com os lugares. Você tem que aceitar a responsabilidade das suas faltas, isto é maturidade. Aceitar a responsabilidade das suas faltas. E eu vou lhe dizer uma coisa como sua pastora, irmã, amiga, mãe na fé, chame como quiser. Não brinque mais com a sua vida. Isto é muito sério. Não brinque mais. Você não pode passar um dia mais brincando com a sua vida, com culpa e doente. Porque uma pessoa culpada está doente da alma. Nós estamos vendo como nós podemos nos livrar da culpa. 3. Se abra para que o Senhor Jesus faça uma obra profunda em sua vida. Eu sei que é doloroso, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas é necessário. Amém? Eu pergunto, é melhor viver prisioneiro ou viver livre? Prisioneiro ou livre? E os casais também têm que se habituar a isso. A ter uma transparência total entre eles. Amados, doa a quem doer, a verdade sempre tem que prevalecer. A transparência é de Deus. O esconder é do diabo. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu for honesta e admitir, né,
livremente que eu tenho algo errado em minha vida, Deus me livrará e Deus me libertará de todo o mal. É promessa dele, eu tenho que crer. Amados, se Deus promete que quando eu sou honesta, né, e eu admito que eu tenho algo errado na minha vida, se Deus promete que Ele vai me livrar e Ele vai me libertar de todo o mal, para que temer isso? Para que temer isso? O Senhor é perdoador, o Senhor é libertador, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, o Senhor honra todas as suas promessas. Não importa quantos erros, Deus é perdoador. Não importa quantas amarras e prisões, Deus é libertador. Isaías 1,18 diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ainda que você diga: bispa, mas é muito pesado o drama que eu vivo. É muito pesado o meu passado. É muito pesado, né? A humilhação é muito pesada da minha carne. Deus vai lhe tornar branco como a neve. Basta que você arrazoe, que você reconheça, que você confesse e se abra para que Jesus possa fazer uma obra profunda em sua vida. Quarto lugar, como nos livrar da culpa? Entenda que você precisa acertar coisas com alguém. Estava bom até agora. Era coisa minha com Deus, né, presbítero Cláudio? Eu e Deus. Agora entrou o outro. Entenda, olha, entenda. Tem que entender. Para se remover a culpa, é preciso que você entenda. Mas tem que entrar na sua cabeça, porque o entendimento é por aqui. Eu não posso abrir sua cabeça e enfiar a Bíblia. Você tem que entender. O Espírito está lhe falando, está lhe ensinando. A palavra é útil para o ensino, né? Para a correção, para a exortação. Então vamos lá, para o consolo. Para se remover a culpa, é preciso que você entenda que você precisa de acertar coisas com alguém. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui tem um segredo interessante. Diz assim: uns aos outros. Não é no confessionário. Você não tem que vir aqui, entrar lá numa fila, entrar na casinha e ficar ali contando os seus pecados para alguém, né, que a igreja julgue, que pode ouvir e pode, enfim, lhe penalizar ou lhe inocentar. Essas limpezas da vida, de abrir o armário e tirar o lixo, são feitas entre a pessoa e Deus. Preste bem atenção. Essas limpezas da alma, do lixo do coração, isso é feito entre a pessoa e Deus. Mas existem situações que você tem que ser honesto com você, com Deus e com o próximo. E quanto mais se esconde, maior se torna o problema. Quanto mais se adia este acerto, quanto mais se adia, maior é o abismo, é a distância, é a dificuldade, porque o diabo está nisso. Há situações que às vezes a pessoa destrói outra pessoa e ela acha que está tudo bem. Eu queria dizer que está tudo péssimo. Ah, mas ficou tudo bem. Eu não vi nada demais. Você não viu. Mas sobrou o coração de alguém destruído. Um coração destruído. Ficou uma marca em alguma vida. E se não acertar, isso se torna um sentimento de culpa.
Deus vai incomodar através de um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa tão grande que pode até matar. Você sabe, às vezes a pessoa, namora, ou enfim, tem uma relação com alguém e deu um passo errado, engravidou, e de repente não sabe o que fazer, e não quer contar para ninguém, e faz uma loucura. E ali, opta por um aborto. Um aborto deixa marcas profundas na própria pessoa. Pessoas que fazem um aborto têm um sentimento de culpa mortal e precisam se livrar disso, porque senão a vida não anda. Relações sexuais ilícitas deixam marcas profundas na própria pessoa e também em outra pessoa, ou em outras pessoas, dependendo do envolvimento. Isto requer honestidade e acerto. Fornicação, drogas, mentiras, segredos de comércio, inclusive, alcoolismo acobertado, namoro escondido, tudo isso gera culpa e vai adoecer ou o físico ou a alma. Há momentos que é necessário ser honesto com alguém. E às vezes esse alguém é o marido, é a esposa, é a noiva, é o namorado, é o patrão, é o irmão em Cristo. Você sabe que nós temos um caso gravíssimo entre muitas desses exemplos no Rio de Janeiro. Pastora Camila e pastor Luiz vão se recordar disso. Logicamente eu não vou dizer o nome, mas há alguns anos nós estávamos no Rio, inclusive, quando houve um escândalo muito grande, porque um dos pastores lá da nossa sede recolhia o ofertório e ele roubava na hora do ofertório. Não sei como é que era bem, nós inclusive vimos o vídeo, porque pegaram em flagrante, foi gravado e nós depois assistimos isso. E ele tinha uma pasta na mão, alguma coisa, e ele pegava alguns envelopes, punha para fora da pasta, outro para dentro da pasta, enfim, não importa. E ele roubou muito dinheiro da igreja, inclusive material da construção, ferros, pedras da entrada da igreja, granito da parede, mármore, enfim. E ele foi pego em flagrante e ele negou, não sei o quê, não, está aqui, olha, abriram a bolsa dele, estava cheio de envelopes de ofertas daquele dia e tal, e não sei o quê, e foram na casa dele, a casa dele era toda construída com o material da igreja, idêntica à igreja, e etc, e esse homem, não, enfim, ficou lá na casa dele, foi um presbítero, um pastor visitá-lo certa vez, rapaz, se arrepende disso, né? Vai lá, pede perdão, né? Devolve, é assim que faz um homem de Deus, acerta. Não, volta para a igreja, só volto quando o apóstolo morrer. Olha, não faça isso. E o tempo passou. E uma outra pessoa foi lá e disse, olha, está passando muito tempo, não é assim, um homem de Deus não faz assim, é mais fácil você reconhecer, se você não tem cara para voltar lá, passa a mão no telefone, peça perdão, nem que você fale, eu vou devolver R$1 por semana, mas assim, faça alguma coisa, faça um movimento, não, eu só volto quando o apóstolo morrer. Depois de um mês, ele assistindo televisão com controle remoto, caiu fulminado, morto, com o controle na mão. Foi só encontrado 6 dias já, cheirando mal, putrefato. Porque guardou uma culpa, um erro, não se arrependeu, não confessou, não deixou, não abriu a gaveta, não tirou o lixo, não limpou, e era um pastor, amados. A culpa o matou. A culpa gera tantos sofrimentos e tormentos
amarra a vida e gera solidão, porque o culpado, ele vai ficar isolado, ele vai se isolar. Então, se você se sente quebrado, pequeno, culpado, se você se sente só nesse mundo gigante, Deus pode mudar tudo. Deus pode limpar tudo. Ele disse: examine-se, esquadrinhe-se, reflita, confesse, deixe, não procrastine, não dê mais desculpas. Amados, isso é parte do plano de Deus, sermos livres. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Hoje a verdade está lhe sendo apresentada para você ser liberto. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A minha vida e a sua vida tem que ser para a glória de Deus. Meu amado, ouça, você nesta igreja tem uma família que lhe ama, para lhe valorizar. Você pertence ao corpo de Cristo. Ninguém vai lhe acusar, ninguém vai lhe apontar, ninguém vai lhe manipular, ninguém vai lhe usar. O que nós queremos é que você seja livre para você ser feliz. Amém? Para você, eu quero colocar uma frase no telão. Receba isso. Deus vai lhe dar coragem para ser honesto com você, com Ele e com o próximo. Só Deus pode lhe dar essa coragem. E o último ponto, 5. Você está vendo como é que se livra da culpa. Aceite o perdão de Deus e perdoe-se. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, pecar não é exclusividade de ninguém. Todos nós, todos, estávamos na mesma condição, carecíamos da glória de Deus. A glória de Deus se manifestou e Ele nos perdoou. Amém? O velho homem não existe mais. Existe uma nova criatura por causa disso. Por causa da glória de Deus, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Porém, a carne continua podre e fétida, enganando com sua concupiscência e corrompendo as vidas. Então, o que é necessário? É necessário aceitar o perdão de Deus, receber esse perdão e se perdoar também. Aceite o perdão de Deus. Quando Deus perdoa, meu amado, Ele perdoa completamente. Completamente. Dê chance a você de ser o que Deus planejou para você. Se dê essa chance. Deus nos dá permissão de sermos limpos, como se nós nunca tivéssemos pecado. Isto é graça. Eu creio que nesta noite, toda culpa será removida. Todos terão direito de viver uma vida em novidade. Uma vida marcante, uma vida vitoriosa, cheia de graça. Uma vida que a partir de agora será limpa de todo sentimento de culpa. Você terá saúde outra vez. Porque com certeza a culpa fez muita gente doente. Que bom que você veio hoje à igreja para ser livre. Mas é preciso ser honesto. Eu posso orar agora com os pastores aqui e você voltar para casa e continuar da mesma forma. Ou não. Nós vamos ajudar aqueles que precisam do nosso amor, do nosso apoio. Se você precisa se livrar da culpa, você vai vir aqui ao altar e você vai deixá-la com Jesus, não é comigo não.
é com Jesus. Amém? Isto aqui, amados, é uma oportunidade, olha, do Senhor sem igual. É pegar ou pegar. Você foi chamado para fazer aquilo que Deus lhe ensina e lhe manda fazer. Vamos nos livrar daquilo que amarra, dessas cordas, desse peso todo, porque com culpa não dá. Mas se ela está viva, você não pode enterrá-la. Vamos matar esta culpa, admitindo os nossos erros, pecados, o quanto a carne nos humilhou, porque esse é o caminho. Amém? Vou pedir que os nossos músicos venham já preparar o final do culto. E eu queria aqui à frente, o Bispo Rai e os pastores da igreja, por favor, que estão disponíveis. Eu quero a igreja todinha, orando agora. Feche os olhos, cabeça baixa. Nós não queremos saber da vida de ninguém. Nós temos muito que saber é da nossa própria vida. Nós estamos aprendendo como é que voltamos a ter saúde. Mas não dá com o coração, com resíduo, com algum tipo de lixo, com culpa, com remorsos. Não dá. Os limpos de coração verão a Deus, verão Deus agir na vida. Saia do seu lugar. Se você precisa de se livrar de uma culpa, venha até o altar deixá-la com Jesus. Em nome de Jesus, eu também quero orar por aqueles que hoje precisam se livrar de algo. E eu falo aqui que eu também precisei aprender a me livrar de culpas. Os muito perfeccionistas, certinhos, são pessoas que se culpam muito por um deslize, por um erro, por um equívoco, por uma coisa que falou, ficam se culpando. Mas a graça de Deus é abundante para anular o nosso passado. E quando você vier aqui à frente, as suas culpas vão ser lançadas no mar do esquecimento para nunca mais você ser atormentado por isso. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você não quiser falar o que é, não precisa. Se quiser falar para um dos pastores, você vai orar com eles. Os pastores vão dizer desse livramento. Pode vir. Se você precisa confessar alguma coisa e deixar, faça isso. Se você sentir no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isto aqui é maturidade. Este é um passo grandioso. Em nome de Jesus. Deus, que esse momento seja definitivo na vida do teu povo, Senhor. Ó Deus, há pessoas que falaram demais. Há pessoas, Senhor, que falaram sem pensar, é verdade, mas estão se matando por dentro. Há pessoas, Jesus, que mentiram. Há pessoas que estão encobrindo, Senhor. Estão encobrindo, Senhor, uma mentira e vivendo num tormento por causa dessa mentira, Jesus. Ó Deus, tu queres filhos de coração limpo, Senhor. Pai amado, Pai bendito, Deus todo-poderoso, Rei de toda a glória, Jesus. Pai bendito e Pai amado, Senhor, esta hora foi preparada por Ti, Senhor. Nós não podemos conviver, Senhor, com esse dolo, Jesus, porque assim não se dorme, não se sorri. Ó Deus, não se tem prazer na comida, num passeio, numa roupa. Ó Jesus, na própria casa, Pai. Jesus, só Tu podes fazer essa obra, Jesus. Só Tu podes fazer essa obra, Jesus. E lá no fundo, Senhor, e ajudar estes filhos a arrancarem, Pai. Arrancarem, Senhor, essa obra da carne, Pai.
Já foi. O remorso não vai mudar o passado, Senhor. A culpa não vai mudar o passado, Jesus. Mas nós precisamos nos livrar, Jesus, dessa culpa que tem amarrado a vida do teu povo, tem feito pessoas doentes, Senhor. Pessoas doentes de respiração, Senhor. Doentes dos ossos, doentes da pele. Oh, Deus. Doente dos pensamentos, Senhor. Que toda prisão, Jesus, ó Deus, seja arrancada agora, anulada, quebrada. Todo laço, Senhor. Todo laço, todas as cordas que prendem, Senhor, um filho neste lugar. Os que estão pela internet, Jesus. É noite de perdão, Senhor. É noite de acerto. É noite de reconhecimento honesto, Senhor, daquilo que fomos, ó Deus, vítimas da nossa carne, Pai. Da concupiscência, do engano, Senhor, do erro. Jesus, nós queremos te ver. Nós queremos te experimentar. Nós queremos, Senhor, sentir a tua voz, ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Ó Deus, que caia por terra toda frieza. Caia por terra, Senhor, toda insensatez, toda dureza de coração, Jesus. Não podemos mais errar, Pai, naquilo que erramos. É hora, Jesus, de pureza de coração. É hora, Senhor, de limpar a mente de pensamentos errados, pensamentos de vingança, Senhor, ira, raiva, que caia por terra, Jesus, em teu nome, Senhor. É noite de livramento, Pai. É noite de libertação, Senhor, dessa âncora. Culpa, vá para o mar do esquecimento. Vá para o mar do esquecimento. Toda culpa, todo erro, todo dolo, tudo aquilo que tem sido, ó Deus, escondido, Senhor, para hoje, Jesus. Declaramos a transparência do teu Espírito em nós, Pai. Declaramos olhos nos olhos, Senhor. Confissão, Senhor. Ó Deus, se alguém aqui precisa procurar o próximo, Jesus, só tu podes inclinar o coração, Jesus. Se alguém precisa, Senhor, honestamente pedir perdão, Senhor, 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 Jesus, que haja esse quebrantar nesta noite, Senhor. Pedido de perdão para um marido, para uma esposa, para um filho, para uma filha. Um pedido de perdão para um pai, para uma mãe. Pedido de perdão para uma sogra, para um sogro. Pedido de perdão para um genro, para uma nora. Pedido de perdão para um cunhado, para uma cunhada, para um irmão, para um primo, para um sobrinho, para um tio. Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, tu és o único que convence, Senhor. Oh Jesus, quantas feridas poderiam ter sido evitadas, Pai. Quantas lágrimas, quantas dores. Oh Jesus, mas a carne foi mais forte, Senhor. Ela reinou em algum momento e humilhou. Oh Jesus, é hora de acerto, Senhor. É hora de paz. É hora de volta à saúde. Volta à sensatez. Volta a um caminho santo, justo, reto. Senhor, oh amado, se você precisa se reconciliar com alguém, não espere mais. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Se alguém está aqui hoje, é hoje. Se está em casa, é o chegar em casa. Oh Deus, toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Oh Jesus, ó Deus, eu derrubo, Senhor, o muro de separação, Jesus, entre irmãos em Cristo. Eu arrebento essa muralha, Senhor. Oh Jesus, isso que tem, Senhor, ferido, tirado o sono, Senhor, tem dado gastrite nervosa para alguém, Jesus, enjoo,
Oh Senhor, enxaqueca. Jesus, ansiedade, Senhor. Não vai mudar o futuro, Pai. E a culpa não vai mudar o passado, Senhor. Nós enterramos hoje no mar do esquecimento esse sentimento maligno, Senhor. O remorso, a culpa, tudo que tem consumido alguém neste lugar. Jesus, muda a sorte deste povo, Senhor. Hoje, pelo reconhecimento, Senhor, desta fragilidade, desta fraqueza, Pai. Pela honestidade, Senhor. Honestidade, Jesus. Tem gente que precisa vir aqui à frente e não saiu do lugar. E Deus está mostrando, você precisa se arrepender do teu passado. Você precisa parar de pecar, porque a tua vida é preciosa. É hoje, meu amado, é hoje, minha amada. Sai do teu lugar. Vença a tua carne. Vença as vozes do inferno. Vença aqueles que estão à sua volta, envolvendo a sua vida e lhe levando para um abismo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É hoje que Deus está lhe dando oportunidade. Você não pode ter comunhão com as trevas. Chega. Deus está falando para alguma moça aqui dentro hoje. Chega. Chega. Não brinque com a sua vida. Chega. É ponto final. É ponto final. Esse relacionamento é do diabo. Pare. Deus está sendo claro. O Espírito está aí te inquietando. O teu coração está acelerado porque você sabe que é com você. Pare. Pare. Volte. Lamentações 3:40. Esquadrinhe. Esquadrinhe o seu coração, o seu caminho. E volte. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Não é estar na igreja que é estar em Cristo. Não seja mais hipócrita. Não venha ao culto, mas o seu coração está longe. É para você estar inteiro, inteira. Chega, o Senhor está dizendo chega. Esse negócio que você sabe que Deus não aprova, pare com isso hoje. Acabou. A bênção não está aí, a bênção não vem por aí. Deus não vai abençoar um negócio ilícito, não. Deus quer homens e mulheres de coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Porque a partir de hoje, pessoas aqui vão ver o teu agir, Senhor. Vão ver manifestações gloriosas em todas as áreas da vida, Jesus. Pai bendito e amado, eu te entrego, Pai, todas as vidas que aqui estão, Senhor. Porque só Tu sonda os corações e as mentes, Jesus. E eu creio, Pai, que Tu já mostraste os caminhos maus. Agora, Jesus, a Tua palavra é clara. Fugir da impureza. A Tua palavra é clara, Senhor. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Em nome de Jesus eu recebo que assim será para todos aqueles, Senhor, que são filhos e como filhos se submetem à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela obra que Ele fez hoje. Vamos ficar de pé? Bispo Rai vem orar, encerrando o culto, dar a sua bênção final. E nós vamos louvar a Deus com o último cântico. Glória a Deus. Eu posso dizer, até aqui me ajudou e nos ajudou o Senhor. Só Ele sabe o quanto é difícil vir aqui e falar exatamente o que Deus manda um pregador falar. Mas agora não é mais comigo, é com Ele. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso,
Graças te damos, Jesus, sempre, ó Deus, pela obra tremenda que tu fizeste na vida de todos nós. Obrigado por esta noite, obrigado por essa palavra, obrigado por esses conselhos, obrigado por esses ensinamentos, ó Pai. Que cada um de nós, ó Pai, possa ter entendido, Jesus, possa ter recebido em seu coração, ó Deus, aquilo que foi exposto, aquilo que foi pregado nesta noite. Nós declaramos, ó Pai, que a tua graça, o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Deus toda glória. Aleluia. Toda honra, todo louvor. Hoje e sempre. Amém. Você está voltando a ter saúde em nome de Jesus. Para a glória de Deus, porque você é corajoso, honesto para atacar a causa da enfermidade. Amém? Pegue este CD, encomende, vá na internet, passe isto para frente, que o povo de Deus precisa de ser curado. Amém? Vamos louvar? Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno redentor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno redentor. Agora tem um acesso direto ao trono de Deus. Se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. E nós somos mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho.
novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, vão em paz. Excelente sexta-feira. Até sábado. Amém. Fundamento Carlos especial. Amém. E diga quem está ao seu lado, voltando a ter saúde perfeita, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Boa Domingo noite, tem internautas. mais. Boa noite, internauta. Até Volte domingo. a ter saúde. Até domingo, tchau. Isso, voltando a ter saúde.